que de qualquer candidato, seja de que partido for da base, acabar sendo o aglutinador das oposições ao governo estadual, aí para mim complica ir nesse palanque, porque eu também não vou no palanque dar força às minhas oposições, que meu olho também está voltado para 2014, na reeleição da presidenta Dilma e na eleição de algum companheiro ou companheira da nossa base de sustentação para continuar o trabalho que a gente vem fazendo. No caso de Candeias, Carlos Martins e o deputado Sargento Isidório. O Isidório hoje faz uma campanha contrária ao secretário da Fazenda, Carlos Martins, que é pré-candidato à prefeitura de Candeias. Não, esse também é outro caso clássico. É evidente que minha ligação com o Martins é muito forte. É meu secretário da Fazenda até essa semana. Isidório também é um companheiro da base, do PSB, e eu estou tentando convencer ao povo a se unificar. Esse não é um trabalho só do governador. Eu tive ontem à noite, até 11 horas da noite, com o presidente do meu partido, o Jonas Paulo, conversando e buscando exatamente trabalhar com todos os partidos da base, para pelo menos nas cidades importantes, nas cidades polo, a gente poder, como é Candeias, que é uma cidade do petróleo, uma cidade da refinaria, que a gente possa unificar. Mas vamos aguardar, isso é. Agora, se configurar duas candidaturas da base, a minha tendência é equidistância. Só quero chamar a atenção que no caso da maioria das cidades, só 3 tem 2 turnos, 414 cidades não tem 2 turnos. Nas cidades que só tem 1 turno, se a evolução do processo eleitoral colocar uma das candidaturas da base com chance de ganhar a próxima de uma candidatura da oposição, aí eu vou abandonar a segunda candidatura da base e vou, evidentemente, para o município fortalecer aquele da base que tem chance de ganhar. Então não tem uma regra única, a regra geral que eu tracei é muito clara, eu já disse para todos os partidos. Quem participou da campanha de 2010 ao nosso lado, evidente que terá a minha lealdade, a minha reciprocidade. Se dividir 2 companheiros nessas condições, a minha tendência é ficar equidistante, a não ser que se avizinhe uma derrota para a oposição, que aí eu abraçarei a candidatura com mais chance de ganhar. É mais difícil enfrentar esse período eleitoral. A seca, vamos falar sobre a seca. Governador, a seca é uma realidade na Bahia. Como é que o governo está encarando? Olha, primeiro que a gente vem acompanhando esse programa desde 2007. O programa Água para Todos, que nós lançamos em 2007, que já levou água desde formas muito simples, como uma simples cisterna, até grandes sistemas de abastecimento de água. Nós já estávamos preocupados com essa questão. A Bahia tem 60% do nosso território no chamado semiárido, que é um bioma, que é um sistema climático, onde a gente tem chuva até 700 milímetros por ano e o que é pior, sem irregularidade. Ou seja, pode ter um ano que chova os 700 e outro, como esse ano 2012, que não chova praticamente nada. Nós já estamos com 3 anos com chuvas abaixo do nível desejado, sendo que 2012, até pela continuidade por ser o 3º ano, nós estamos com nossos mananciais deprimidos e, portanto, a seca está realmente se configurando como a mais grave dos últimos 40 anos. Como eu já disse no programa Água para Todos, que nós investimos bilhões de reais, nós já ultrapassamos a marca de 2,5 milhões de pessoas atendidas. E agora a gente tem algumas obras no sentido do atendimento do recurso hídrico. A adutora do Feijão, cuja primeira etapa já está com mais de 60% concluído. A segunda etapa resolvemos a pendência judicial e já começou a obra. E a terceira etapa que a gente quer fazer por emergência. E creio que a partir de hoje, em 12 ou 14 meses, essa adutora que chega de Xique-Xique, a Irecê, dará finalmente o conforto à região. Até lá nós estamos sob risco. Por isso a gente controlou a água para irrigação. Talvez ao final do mês agora a gente corte completamente para irrigação e os irrigantes terão que utilizar apenas água dos poços artesianos que eles têm perfurado, que graças a Deus, nos estudos hídricos que nós fizemos, a água dos poços não é água que seja sugada do reservatório de Miroróis. Assim é também em Guanambi, onde a gente fez, eu nem era governador,
a barragem de Poço do Magro no primeiro governo do presidente Lula. Infelizmente ela deu toda salinizada e agora a gente está perto de concluir a chamada adutora do Algodão, que vai tranquilizar aquela região. Além disso, para a região de Jacuípe, nós temos Pedras Altas, estamos levando Ponto Novo, a adutora também. Temos o projeto Tucano, que eu estou tentando ver se a presidenta Dilma chega aqui para a inauguração. É um belíssimo projeto, foram 80 milhões de reais investidos. Isso é água para uso humano e uso também na agricultura para 100 mil habitantes do Nordeste. E agora eu estou já buscando dinheiro no Ministério da Cidade e da Integração Nacional para fazer o projeto como um todo. Então, repare, nós ontem, no dia de ontem, assinamos 230 milhões aproximadamente, não, mais até, 240 milhões com o Ministério da Integração Nacional, 168 milhões são para a construção de sistemas simplificados de abastecimento de água, 30 milhões é para a construção de cisterna, 10 milhões são para carro-pipa e cesta básica e outros 71 milhões são para a verticalização das cadeias produtivas do mel, do caju, de algumas frutas, para melhorar o desempenho da agricultura familiar. E eu disse ao ministro, ele garantiu também o dinheiro para o projeto da barragem do Rio Pardo, em Vitória da Conquista, que também é a solução definitiva. O projeto vai começar a ser feito, depois nós vamos licitar. A barragem do Rio Colônia para Itabuna, a gente também está trabalhando e estamos estudando também, esse é um projeto grandioso, que é a interligação da Bacia de São Francisco com a Bacia do Itapicuru e do Vaza Barris, exatamente para poder perenizar esses dois. Então, são um conjunto de ações. É óbvio que, em primeiro lugar, a gente tem que rezar a Deus também, para que minimize o sofrimento da ausência da chuva. Porém, nós temos várias ações, repito, de carro-pipa, a cisterna, a grande sistema de abastecimento de água para fazer frente. Além disso, nós temos, graças a Deus também, o Garantia Safra, que ultrapassa 150 mil famílias de agricultores familiares. 40 milhões estão sendo pagos àqueles que perderam a safra inverno-verão 2010, 2011. E agora a gente vai começar a levantar para o pagamento daqueles que perderam na safra 2012. Então, é óbvio que é uma dureza. Eu tenho viajado muito para o interior, a situação é extremamente grave. A arroba do boi caiu de preço exatamente porque nós não temos alimento, porque com a seca perdeu-se alimento. Então o pessoal está vendendo o boi até abaixo do peso. Em função disso, o mercado deprimiu o preço. E eu espero que a gente consiga superar essa situação logo, logo. Governador, como é que o senhor vai fazer Feira de Santana, já que o senhor tem 2 candidatos em Feira de Santana? O senhor vai subir aqui para lá, governador? Com essa redução de IPI... O senhor tem Zé Neto e Tarcísio Pimenta. Qual palanque o senhor vai subir? Olha, primeiro, em Feira de Santana tem 2 turnos. Eu quero insistir que aqueles que fizeram a nossa campanha em 2010, Zé Neto fez a minha campanha, Tarcísio realmente veio para um partido da base, mas em 2010 não estava na nossa base. De qualquer forma, conversei ontem com o Tarcísio, tenho conversado constantemente com o Zé Neto. É óbvio que o candidato da oposição, Zé Ronaldo, por enquanto pontua bem nas pesquisas. Vamos deixar a pesquisa evoluir, porque Feira de Santana é o caso clássico que eu falei. Se uma das candidaturas começar a despontar como mais competitiva, eu seguramente abraçarei essa candidatura para a gente tentar conquistar pela primeira vez, dentro de uma base do nosso governo, a Prefeitura de Feira de Santana. Governador, mais difícil. A questão da seca, segurança pública, as eleições municipais, em particular Salvador, com as coligações cada vez mais difíceis, até o PCdoB lançou candidatura própria. Olha, eu acho que em política não tem uma coisa mais difícil do que outras. Todas são desafios com características diferentes. Por exemplo, a seca não depende da gente. Depende da gente na hora de reagir e de conviver com a seca. Mas a seca é um fenômeno climático, quer dizer, depende até da gente um pouco, porque nós homens temos destruído muito os mananciais, temos explorado a água de forma muitas vezes irresponsável. Mas de qualquer forma é um fenômeno climático. Já o processo eleitoral é um ato de vontade política dos partidos e dos candidatos, que às vezes é até mais difícil de torear do que torear uma seca, porque cada candidato acha que já está eleito,
cada candidato acha que é o melhor candidato e por conta disso... Mas eu sou muito paciente, eu realmente aprendi que política, aprendi isso com o presidente Lula, você não pode ser assodado, você não pode se desesperar e eu acho que a gente vai acomodando as coisas. Essa conversa, como eu disse há pouco, depende muito dos partidos políticos, não é um ato de vontade só do governador. Eu quero lembrar que eu me orgulho da gente estar vivendo um outro momento. Hoje o jogo da política tem muito mais abertura do que tinha antes da nossa chegada ao governo e que, portanto, eu vou insistir com a unidade da base. Onde não houver, eu vou administrar. Mas eu estou trabalhando, aqui em Salvador tem 2 turnos, por isso as pessoas se sentem mais à vontade, como em Feira e em Vitória da Conquista, para lançar sua candidatura. Onde tem um turno só, eu acho que a gente tem que ser mais cauteloso para não dar chance ao azar e perder. O partido está ligado ao governo e está na oposição, o governador, o senhor não vai trazer para o seu lado, já que essas pessoas, esses partidos, como PV e outros partidos, PPS. Todo mundo, estamos conversando com o PSC, eu quero conversar com o PR, que já esteve na base e depois rompeu. O PR está na base de sustentação do governo federal e eu vou continuar buscando trazer mais partidos. Eu digo sempre que quem agrega é quem vence na política. Então, o PR quer conversar, o PSC quer conversar, se o PV quiser conversar, eu não tenho nenhum problema para que a gente possa ampliar exatamente essa base de sustentação. Em relação à situação do Sérgio Carneiro, governador, o senhor vai se empenhar para que ele retorne à Câmara? Peraí, hein? A barragem do França tem apenas 29%. Esse é manancial. O que é que o senhor tem visto com os prefeitos da região? Piritiba, Miguel Camões e Mundo Novo. Não, repare, eu tive inclusive em São Desidério, tenho conversado com todo o pessoal e a gente vai programando e projetando uma alternativa para todas as barragens. São várias barragens que estão com problema, por isso eu insisto, estamos numa expectativa de que a gente consiga ter chuva e onde não for nós teremos atitudes como a gente teve nessa, buscar um manancial mais seguro, se for o caso fazer a adutora, reforçar e ampliar os reservatórios para que eles tenham uma resistência maior quando dá seca, de tal forma a barragem lá em Brumado, que a gente tem que ampliar, a gente pode subir a altura dela para reservar um volume maior de água e é esse enfrentamento que a gente está fazendo em todo o estado. A situação do Sérgio Carneiro, governador, você vai se empenhar para que ele retorne à Câmara? Olha, eu estou me empenhando para que quanto mais gente possa assumir. Agora, eu não posso garantir que teremos sucesso nisso, porque a gente teve uma situação bastante positiva, que foi subirem 4 deputados federais. Isso é muito pouco comum em qualquer estado. A gente subiu Popó, Emiliano, Sérgio e Joseph. No final subimos até um 5º. Mas a notícia boa de ontem depois virou a notícia ruim. Na medida que Mário Negromonte sai, Afonso sai e João Leão retornou para o mandato, a contribuição do governo do estado eu mantive. Rui Costa foi chamado, substituiu em outra pasta aquela vaga que foi aberta com Zezé Ribeiro. Então, o governo do estado contribuiu com, mas de qualquer forma eu estou atento, eu sei do desejo tanto de Emiliano, quanto Joseph, quanto Sérgio, de retornarem. Sérgio fez um trabalho maravilhoso, elogiado por ministro do Supremo no Código de Processo Civil e estamos administrando isso para tentar. Agora, repare, eu também não posso tirar e botar secretários só pela vontade de ajudar. Nós temos que administrar porque tem que manter uma estabilidade no governo.